Vamos falar de educação? Bem-vindos ao nosso podcast de educação com os professores Leonardo de Andrade e Ian Matos. E falando em educação, hoje o papo é a universidade pública. Na verdade, a temática que a gente vai adentrar hoje sobre a universidade pública não é exatamente uma defesa dela, embora vamos defender a universidade pública porque ela precisa existir, mas sobre uma outra lógica crítica que às vezes nos passa relativamente despercebida, né, dentro do academicismo. Então, o que a gente vai criticar hoje é o academicismo e não a universidade, enfim, né? Vamos falar sobre o academicismo na universidade, se assim preferem, para dar matemática. Para dar o pontapé inicial, eu quero trazer um dado aqui que pode deixar algumas pessoas de cabelo em pé, mas pode deixar outras tranquilas, né? Que é o seguinte, tá? Até janeiro de 2028, na temática de formação inicial e continuada de professores, foram produzidas 696 mil dissertações e 228 mil teses de doutorado no Brasil. Por que o dado? Porque eu faço a pergunta seguinte: onde foi parar essa produção intelectual? É uma penca de produção intelectual, né? É um gasto de energia e de tempo disposto para produzir esse tipo de material que são vidas, né? Pô, 228 mil teses, 228 mil teses, é muita coisa. E qual é a finalidade disso? Para onde vai toda essa produção, né? Exatamente, né? A questão que a gente quer discutir aqui hoje não é fazer uma crítica à universidade pública dizendo que a universidade pública tem que acabar. Não é isso. Longe da gente defender um negócio desses para quem nos acompanha. Somos defensores da escola pública, da universidade pública, da educação pública no geral. Mas a questão que queríamos trazer aqui, que é algo que eu e o Ian conversamos muito em off, né, digamos assim, e é algo que eu critico muito nas redes sociais, que é o academicismo pedante no qual nós estamos inseridos hoje na produção intelectual no Brasil. Eu costumo perguntar para as pessoas assim em conversa, quantos intelectuais brasileiros você sabe o nome atualmente, né? Porque durante as décadas de 60, 70, 80 e 90, havia uma produção intelectual muito grande. Mesmo durante a ditadura militar, nós produzimos intelectuais que ficaram, inclusive um deles, conhecido mundialmente, né? Paulo Freire. E durante a década de 80 e 90, o Brasil teve outros intelectuais, Darcy Ribeiro, homens e mulheres, professores e professoras que foram intelectuais grandes, né, grandes nomes, Magda Soares, por exemplo, uma intelectual do campo da alfabetização que ganhou o Jabuti, inclusive, por sua obra de alfabetização, né? Na entrada dos anos 2000, com a reforma do ensino público, o método de alfabetização passou a ser utilizado aquele que ela indicava melhor. Até tinha uma contribuição evidentemente forte ali. E claro que nos últimos anos a gente teve intelectuais também que produziram coisas interessantes. A gente tem o Mário Sérgio Cortella, a gente tem o Laurentino Gomes, a gente tem o G.C. Souza, mas a gente consegue ir além, né? Percebam que eu só citei homens, primeiro, para começar, porque cadê... É difícil a gente conseguir perceber a inserção das mulheres nesse campo justamente porque é um campo profundamente machista. Mas o que eu quero trazer aqui nós temos a instituição da universidade, que é uma instituição fundada no Brasil por uma elite, ou seja, por um grupo de opressores, pela burguesia dominante durante a década de 30, né? E ela é fundada durante esse período justamente graças ao presidente que estava nesse período, que não era um sujeito bobinho, sabia do papel da universidade no desenvolvimento da ciência, no desenvolvimento para a indústria e para o controle cultural das massas. Certo? Então, a gente tem um contexto aí que é todo elitizado e é todo opressor. A universidade sempre foi elitista, sempre soube escolher quem é que ingressava e quem é que não ingressava, e ela continuou assim continua, né, assim durante muito tempo, dado as formas de ingresso que a gente tem na universidade hoje. Então, o que a gente quer assumir aqui o que a universidade pública está produzindo hoje, principalmente na área das ciências humanas. A gente sabe que a universidade pública ela tem uma produção, graças ao elitismo, inclusive, muito voltada para as ciências da natureza, sendo que essas ciências sempre estiveram vinculadas à classe dominante. Afinal, elas não são ciências que buscam problematizar o mundo, né? Elas são ciências que podem servir a propósitos de dominação tecnológica, enfim.
Então, a gente sabe que a universidade produz muito relativo à física, relativo à química, relativo à biologia, né? Não produz tanto quanto gostaríamos que ela produzisse, mas isso tem outros fatores políticos e econômicos. Mas no campo das ciências humanas, no campo desses problematizadores da realidade, parece que há uma falta de nomes hoje no mercado que a gente, no mercado editorial, né, e na cultura brasileira, porque a gente vê os mesmos sujeitos produzindo livros que são fenomenais, como G.C. Souza, mas eles são chamados de literatos. Eles são chamados de nomes que não cabem, como se eles não estivessem produzindo realmente ciência. Inclusive, às vezes, referenciar um Laurentino Gomes ou um G.C. Souza em um trabalho acadêmico, a academia vai meio que ver aquilo ali como não uma referência verdadeira, não um intelectual de peso que deve ser referenciado. Não, você tem que, para referenciar, você tem que mergulhar lá nos artigos acadêmicos, lá no Cielo, lá naquelas plataformas que tem centenas de milhões de milhares de coisas produzidas por várias pessoas, né? Então parece que está ocorrendo essa dicotomia entre a produção intelectual que quer transformar a realidade concreta, que vem debatendo a realidade concreta, que vem problematizando a realidade concreta, e a produção intelectual na universidade, que, como o John Stuart Mill falava, né, o sociólogo, é uma produção de grandes vozes em um salão vazio, em que o pessoal produz, fala para si, né, e continua naquilo ali. O A mais A não se torna outra possibilidade. Sabe que eu pensando assim sobre o papel da ciência e da universidade na nossa realidade, tu consegue perceber muito bem o caminhar que tem a universidade junto da ciência nesse processo de produção científica em si, de produção acadêmica, né? Além do academicismo, como tu citou, do processo dificultoso por exemplo, de disseminação do conhecimento, né? De acesso ao próprio conhecimento, e até a dificuldade que a linguagem da produção acadêmica possibilita, né? Ou impede, na verdade, o acesso ao conteúdo. Mas o que eu estava pensando também é que a ciência em si, no capitalismo, ela corre de outra forma, né? Não a ciência no geral, mas algumas ciências. Então a gente vê as ciências humanas, pegando o exemplo que tu citou. As ciências humanas, ela não está para uma ciência a nível de resolver problemas. A ciência, por exemplo, a virologia, né? Quem estuda vírus, né? Quem tenta resolver problemas encontrados em situações viral, né? Então, o virologista, ele tem um vírus, vamos supor que esse vírus é natural, surgiu da natureza, apareceu com descongelamento das geleiras ou com desmatamento, e aí esse vírus causa uma doença. O virologista vai lá, analisa esse vírus, né, extrai desse vírus seus processos, sua constituição, seus resultantes, e aí desenrola uma ciência ali e busca uma cura para tal doença desse vírus, né? Aí se faz uma vacina, a vacina distribuída, resolvido parcialmente o problema. Um exemplo simples. As ciências humanas, né, sociais humanas, têm um objeto, a sociedade, né, os grupos sociais. Quando a sociedade e os grupos sociais expressam um problema, qual é o papel das ciências humanas? Olha, vamos estudar esse problema e, através do estudo, a gente extrai suas constituições, suas causas e resultantes e busca uma vacina para ela. Busca caminhos para tentar resolver esses problemas. Miséria, desigualdade, fome, violência, enfim, pode pensar em vários exemplos. Só que a diferença entre o vírus e a sociedade é que o vírus não é um objeto criado pelo ser humano. Em tese, pode haver, né? Pode haver a guerra biológica, enfim, outros 500. Mas vamos no meu exemplo simples. O vírus ele não é um objeto criado pelo ser humano, né? Ele está ali porque é natural. A sociedade é um objeto criado pelo ser humano, não é natural. E, sendo um objeto criado pelo ser humano, seus efeitos e suas causas, elas são resultados de decisões dos seres humanos, né? De seres humanos que controlam, determinam, escolhem o rumo dessa sociedade. Então, quando a ciência social, as ciências humanas querem resolver problemas que são expressados nessa sociedade, nesse objeto, bate de frente direto com os seres humanos
que criam esse objeto, que criam essa sociedade, que causam esses problemas. E aí a gente tem um antagonismo entre uma ciência que busca resolver os problemas de um objeto e um grupo de seres humanos que criam esse objeto e criam esses problemas que a ciência tenta combater. E aí a gente vê o porquê que a ciência social, por exemplo, a própria sociologia, ela é tão desgraçada nesse meio científico, porque ela estuda o objeto sociedade e busca resolver. E aí tem, claro, os cientistas liberais que vão dizer assim, não, a ciência deve ter um olhar neutro, a ciência deve se distanciar do objeto e o sociólogo, o cientista social não pode impor ao objeto suas vocações, suas vontades políticas, suas ideologias, como se isso valesse e fosse verdade para toda a ciência, né? Cada cientista aplica suas individualidades, querendo ou não, consciente disso ou não. Aí o que eu estava dizendo sobre a ciência social é que se ela tenta resolver os problemas do objeto, que é a sociedade, vai de contra aqueles que determinam e condicionam esse objeto, essa sociedade. E aí entra nesse choque de interesses, né? E aí vamos fazer o quê? Vamos deixar a ciência social, as ciências humanas bem desgraçada, bem defasada, e vamos condicionar ela através da universidade, através da produção acadêmica, a um processo reprodutivo de conhecimento que vai se manter reprodutivo, metendo uma burocratização, uma dificuldade gigantesca no acesso a conhecimento e na difusão desse conhecimento através dos programas de extensão, por exemplo, que vai limitar essa produção acadêmica das ciências sociais e das ciências humanas a uma mera reprodução de discurso e de teoria, e a produção muito baixa, né, que vai resultar em efeitos reais, efeitos práticos. Assim como outras ciências têm efeitos, né, na sociedade, as ciências humanas e sociais não conseguem aplicar efeitos de resultados descobertos e aprendidos no desenvolvimento teórico e acadêmico, porque incomoda, né? Literalmente. O professor Ian trouxe na fala uma coisa importante para a gente tentar e que eu quero entrar nesse mérito, assim, justamente essa lógica reprodutivista, né? A lógica de ficar reproduzindo o conteúdo infinitamente a partir de outros trabalhos, e parece que dentro das ciências humanas a gente não tem uma inovação, né? Não tem alguém que pense originalmente, que produza um trabalho que consiga eficientemente alcançar a sociedade com esse trabalho. Isso tem muito a ver com o que o Ian falou, porque está dentro da lógica de reprodução, da lógica de domínio e da lógica elitista na qual a sociedade, a universidade, não se encontra, que não permite que isso saia. Ele não permite que isso saia, não é assim, vai ter uma censura se o cara publicar o seu trabalho. Isso não vai acontecer, né? Não no momento. Mas há uma série de processos de coerções ali. Há uma coerção da banca que não permite que o escritor ou a escritora pense de forma autônoma. Há uma coerção de orientadores que não permite que pense de forma autônoma. Há uma certa coerção ali do processo linguístico acadêmico que não permite que o sujeito tenha a própria voz no seu trabalho, porque precisa estar referenciando outros, precisa estar amparado nas costas de gigantes, como diz a academia. Como se os gigantes não tivessem sido livres pensadores. Né? Como é que livres pensadores surgem? Eles surgem lendo, né, outras pessoas, lendo a cultura e pensando novas proposições a partir dela. Certo? Então, exatamente como o Ian falou, assim, o cientista analisa essa realidade e ele vai pensando diferentes proposições, outros pontos de vista a partir também do seu lugar de fala, da sua concepção cultural, do seu mundo, da sua leitura de mundo. É sempre assim que nasce um novo pensamento. Ou seja, se a gente fosse pegar grandes pensadores da humanidade, né? Sócrates, por exemplo, Sócrates não fez o seu pensamento pautado em quem disse o quê, o apude de fulano, né? Vou reverenciar aqui o ciclano. Claro que ele havia lido, havia tido uma leitura de mundo, havia tido uma compreensão de outros sujeitos, mas o contexto dele permitia uma originalidade. Agora eu quero entrar nesse aspecto da reprodução, né, que o Ian falou, tocou no conceito da extensão aqui. E eu trago muito forte comigo a extensão porque fui extensionista na universidade, né? E trago também o conceito da extensão freiriana. Paulo Freire acreditava que a extensão
Era um processo de opressão. Para ele, só havia a possibilidade de comunicação. Extensão, para ele, extensão universitária ou outros projetos de extensão significavam estender o conhecimento. Então, ele via a extensão como um ato de quem detém um conhecimento, quem está de um lado do muro, leva messianicamente o seu conhecimento a quem não o detém. Estou estendendo o meu conhecimento como se este conhecimento fosse um favor ao sujeito, certo? Não uma comunicação. E é por isso que existe justamente uma obra do Paulo Freire chamada Extensão ou Comunicação, em que ele problematiza isso. E ele fala de comunicação como algo que é dialógico. Dois sujeitos se encontram, não é um para estender conhecimento sobre o outro, é para se comunicarem sobre o mundo. Aí, a partir disso, se educarem e terem uma relação de educação dialógica. Então, a universidade, me parece, hoje, ela realmente está amparada nesse conceito de extensão como estender conhecimento. Se a gente for pensar na pesquisa acadêmica, esses dados que a gente trouxe aqui são dados de universidades, 628 mil dissertações feitas. Isso são 628 mil pessoas, certo? Que ingressaram num mestrado, que passaram 2 anos de sua vida pesquisando uma problemática social, que era a formação de professores. Esse dado é só de dissertações sobre formação de professores, tá, pessoal? Tem outras áreas das humanas aí que podem ter dados muito maiores. Umas pessoas que passaram 2 anos pesquisando, às vezes com verba para isso, certo? Porque um bolsista de mestrado ganha 36 mil reais ao longo de 2 anos, atualmente. Então, às vezes com verba para isso, com tempo, trabalho disponibilizado para não conseguir produzir um pensamento original, para não conseguir produzir algo que efetivamente mude a problemática. E se produziu algo que efetivamente mude a problemática, para onde foi esse trabalho? Porque a universidade não dispõe, se dispõe, às vezes ela dispõe de projetos de extensão que são de divulgação de ciência, né? Eles falam, mas a gente tem página no Facebook, a gente tem página no Instagram, a gente tem um jornal ali do curso de jornalismo, né? Mas a população pode pegar a dissertação do fulano lá porque ela está aberta para todo mundo baixar. Ora, isso é uma piada, sabe? Porque a dissertação é feita numa linguagem tão complexa, ou um artigo, que seja um artigo de 10 páginas, que às vezes nasce da dissertação, né? Às vezes a gente tem que publicar da dissertação um capítulo. A linguagem é feita de forma tão complexa, tão difícil, com tanta sujeira estética que é as referências, né? Eu chamo de sujeira estética. Eu não tenho outro nome para aquilo ali, é feio, sabe? Eu não estou incentivando plágio, né? Existem formas de referenciar que não fique feio. Você pode botar lá na nota de rodapé, lá no final do trabalho, não tem problema. Né? O autor que você referenciou vai achar, com certeza, não vai te processar por isso. Né? Mas assim, parece uma feiura, assim, um negócio esteticamente ruim, que qualquer pessoa que não tenha, que seja leiga naquele assunto, digamos, né, o fulano ali quis saber um pouco sobre a escola. Ele quer saber por que o filho dele está fracassando na escola. Vou ler um artigo acadêmico para entender melhor o que os professores falam. Ele não vai passar da primeira página, se passar do resumo, porque, né, é necessário, e talvez quem iniciou a faculdade pode concordar comigo aqui, mas eu tive essa impressão quando iniciei a graduação, eu não lia esse tipo de coisa. É um esforço diferente você parar para ler um texto que é acadêmico. Tem que fazer um outro movimento de prestar mais atenção, de saber o que vem depois da referência, de pegar o que é a ideia daquele autor que está no texto e do que não está no texto. E às vezes, quando você não conhece a referência, né, eu vou dar um exemplo agora de um trabalho que eu estou estudando que é de arte, certo? Uma disciplina assim. Quando você não conhece a referência, fica impossível ler, porque não dá para conhecer sobre o que o autor está falando. Ele vai falando e você não entende, porque aquilo não é parte da sua leitura de mundo. Não é fácil para ler, não é aberto para ler. E aqui eu não quero culpar as pessoas que escrevem para a academia. Assim, tem muita gente que escreve coisas boas e tem boas ideias. E tem várias pessoas que têm ideias maravilhosas e só conseguem escrever coisa acadêmica, porque a lógica reprodutivista da academia e da universidade nos estanca nesse sentido. Ela nos tranca, ela nos engessa. E muitas pessoas boas que eu conheci ao longo da minha trajetória acadêmica, professores e professoras, que eram pessoas completamente abertas de pensamento, pensavam muito fora da caixa da universidade, não conseguiam escrever para fora da universidade.
É quase um boicote, né, a esse tipo de produção fora Isso. da casinha. Uma coisa que classificam muito a ciência social, por exemplo, pegam lá o Weber, Durkheim e o Marx, né, o tripé da sociologia. E classificam Weber e Durkheim como cientistas, né, produtores de conhecimento que não interferem na realidade, não buscam interferir na realidade, que é completamente falso, né? Ambos autores eram completos seres ativos na política, não na militância revolucionária, mas na militância liberal, na sua militância nos seus ideais, né? O Durkheim lá com a escola laica contra a Igreja Católica, a Terceira República, o Weber que apoiou a guerra, apoiou a partilha da África, por exemplo, esse tipo de coisa. Estavam inseridos na realidade política deles e trabalhando com o uso da ciência para modificar essa realidade. Isso que é importante. Aí classificam Weber e Durkheim como autores neutros acima da interferência do ser humano na realidade. O Marx não. O Marx é o revolucionário que usa a ciência para transformar a sociedade e dominar o mundo, sabe? Só que os três usam da ciência para resolver problemas reais, claro, cada um na sua linha de defesa, só que não existe cientista social, não existe cientista que não busque trabalhar um objeto com intenções de transformar, melhorar, aprimorar, resolver algum problema. Senão, o que vai se fazer? Vai apenas só se reproduzir, idealmente, alguma coisa. Agora, eu estava pensando aqui, a questão da originalidade, quando eu penso, eu acho que a produção acadêmica, a produção científica, ela precisaria dispor e permitir a autenticidade, a originalidade do cientista, da cientista, para a produção acadêmica de qualquer forma. Só que ainda eu vejo que a nossa realidade, enquanto tal, ela não permite uma originalidade enquanto questões que são de séculos ainda não são resolvidas e precisam ser reproduzidas, né? Então a gente vê a fome, a miséria, a desigualdade sendo reproduzidas em artigos da ciência social, por exemplo, coisas que se escrevem há 200 anos, 300 anos. Porém, elas precisam ser reproduzidas. Eu acho que nesse caso da reprodução, eu penso que seja necessário porque ainda é um objeto que precisa ser resolvido, né? Uma ciência que precisa ser resolvida, um problema que precisa ser resolvido através da ciência. Agora, quando a gente entra para a universidade, eu mesmo, primeiro semestre, eu soube que eu tinha que escrever um artigo, um pequeno artigo, é o paper, né? Aquele artiguinho. Soube que eu tinha que, nossa, vou agora desencadear o sei lá quem em mim e vou escrever um artigão. Cheguei lá, né, na aula, escrevi um artigo sobre evasão escolar, né? Tentei escrever um artigo sobre evasão escolar, pensando que, putz, agora aqui eu tô com a resposta para o problema do mundo. E aí cheguei na aula e a professora pegou meu artigo e fez assim: isso aqui tu pode tirar, isso aqui tu pode tirar, não, isso aqui, deixa só essas 4 citações aqui e põe as referências lá e me entrega que tá bom. E é isso, eu li um monte de artigo, eu fiz um monte de pesquisa emocionado que eu ia produzir algum tipo de conhecimento e esse conhecimento, a partir da minha pessoa, poderia chegar em outras pessoas que não tiveram acesso a esse conhecimento, né, a essas informações. E eu achei que a partir de mim eu poderia possibilitar essas pessoas essas informações que a leitura acadêmica e o conhecimento científico me possibilitou. Só que aí eu chego lá, a professora arrisca tudo que eu queria botar, que eu queria informar, que eu queria trazer para o debate, porque não precisava tudo isso, deixa só umas 4 citações e é isso, tá? Ganhou um 10, tá ótimo, vai para casa e vai estudar para a prova. Acabou o assunto. Aí, como é que tu vai promover a ciência nesse país? Como é que tu vai promover a ciência com esse tipo de atitude dentro da universidade, né? Ficar nessa reprodução de conteúdo que não responde, não resolve nenhum tipo de problemática,
É inútil, é uma produção, é tempo gasto, tempo de energia, de vida gasto, inútil. Até mesmo para quem está na universidade se torna cerceante, né? Cerceante do pensamento. Assim. Então as pessoas vão se agrupando nessas caixinhas e elas vão fazendo aquilo ali porque é aquilo ali que o sistema exige, né? Ah, vou fazer essa minha dissertação aqui dessa forma, tal, tal, tal. Não vou pensar muito, né? Vou colocar aqui o que precisa colocar, porque é o que o sistema exige. Eu preciso passar, preciso pegar o título para que eu possa concorrer a um concurso público, né? Que eu possa ter mais oportunidades de trabalho, para que eu possa me inserir no mercado de inflação acadêmica. É isso, e a ciência ela fica de lado. Aí agora a gente tem um outro paradigma, né, que é o seguinte: nos últimos 4 anos, não preciso citar para todo mundo o contexto brasileiro dos últimos 4 anos, mas a universidade pública, principalmente alguns setores dela, vem reclamando: ah, mas a gente está nessa situação porque a população não acessa a ciência, porque não tem valor, ninguém valoriza a educação, né? Porque a população não quer saber de ciência, não sei o quê. E aí quando eu me deparo com essas pessoas, eu pergunto: por que a população não acessa a ciência? A culpa não é da universidade? A lógica é justamente essa. Se são produzidas 628 mil dissertações relacionadas à formação de professores, e aqui eu concordo com o Ian nesse aspecto de existem problemas que são tão salientes que a gente continua falando sobre eles. É verdade que eles precisam ser reproduzidos, mas a gente reproduz eles em tantas lógicas diferentes que em 628 mil dissertações alguém tem que resolver o problema. Não pode. São 628 mil. Ninguém pensou numa solução, não tem uma proposta. Isso são 628 mil dissertações, tem milhões de artigos. Né? Então, ninguém pensou numa proposta, numa solução para a formação de professores que seja efetiva para melhorar a qualidade educacional do Brasil. Ninguém pensou numa proposta para a evasão escolar que seja efetiva para melhorar a evasão escolar, né? Erradicar a evasão escolar do Brasil. É claro que alguém pensou. Não tem como não ter pensado. Isso iria contra estatísticas matemáticas. Não haver um ser humano dentro disso aí, né, que não tenha pensado. Provavelmente centenas trouxeram abordagens de diferentes autores ao longo do século que resolviam, evidentemente, esse problema. Porém, essa mesma universidade que foi fundada num contexto burguês, elitista e ditatorial, né, um contexto varguista, é a mesma universidade que nós temos hoje. Essa universidade permitirá a popularização desse conhecimento com uma linguagem acessível e fácil para a população no seu entorno e permitirá que ela acesse a ciência e pense essa ciência e a população leia um artigo acadêmico mais simplificado. Né? Digamos, vou dar um exemplo assim, digamos que a universidade lance uma revista gratuita, que venha da sua verba, do seu orçamento, e ela distribua no centro da cidade. Né? Distribui em escolas, distribui em todo lugar, com pedaços desses artigos acadêmicos. Todo mês faço uma seleção lá de artigos acadêmicos com ciência, e aí jornalistas bem qualificados conversam com autores: vamos traduzir assim, assim, assado, para que fique mais fácil de entender. E a população tem acesso à ciência. Essa mesma universidade vai permitir que isso se faça? Porque se ela permitir que isso se faça, não há extensão aí, há comunicação. E dentro da comunicação há um processo educacional dialógico. E isso gera problematização. Gerando problematização, gera emancipação dos grupos. Gerando emancipação, talvez não seja essa universidade que a gente venha a ter, não permaneceria a universidade elitista e burguesa no lugar dela. Seria uma outra universidade. Assim como o problema da formação de professores estaria resolvido, né? Porque o pai, a mãe, o avô e a avó que ficam levando esporro lá de diretoria autoritária, de professor autoritário, chegaria na escola embasado cientificamente para dizer: olha, é assim, assim, assado que se faz, né? E aí? Com referências e tudo. Com referências, e tu já chega com a BNT ali. Né? É a ciência e a universidade lado a lado, dominada pela burguesia, né? A grande Exatamente. burguesia que domina a produção intelectual e o desenvolvimento da ciência. Aí a gente vê essa ciência mercantilizada, aliada à produção industrial de mercadoria, né? Porque a gente vê aqui a indústria farmacêutica, né? A ciência química, assim, a química, a física, a biologia, todo esse tipo de ciência aliada a um processo produtivo que não é um processo de resolução de problemáticas encontradas na realidade, mas sim
mistifica esse fator de resolver problemas, né? Ciência resolve problemas. Por trás disso, se mantém numa lógica produtiva, mercantilizada, né? E aí a gente vê quando uma ciência crítica que busca resolver problemas com vários intelectuais brasileiros e brasileiras que buscam usar da ciência social, das ciências humanas para resolver problemas reais da realidade brasileira, desmistificando, desnaturalizando acontecimentos e fatos da nossa realidade, incomoda muito, né? Incomoda muito a universidade, incomoda muitas elites e a dominação como um todo. E aí é impossível fazer ciência no modelo burguês, acadêmico e burguês, dentro dessa universidade, nessa lógica industrial, mercantilizada, que impossibilita e limita o pensamento e a produção acadêmica dos indivíduos, né? É muito complicado e muito triste, né? Triste, porque essa mesma universidade, esse mesmo setor que reclama determinadas coisas, e aí diz, nós não temos orçamento, porque estão cortando a verba da universidade, certo? Estão cortando porque, claro, que existe um outro fator também, mas, enfim, a desvalorização da ciência pela população está vinculada de que a população não sabe o que é ciência, porque a universidade não permite que saiba. Então, é mais de acordo para essa classe dominante que adote, né, o senso comum e o modo mágico de pensar continue reinando dentro da sociedade. Assim. A gente não pode atribuir à população a culpa das coisas que não Sim, são elas que determinam, né? exatamente. Então, para a gente encerrar aqui, né, essa problematização, na verdade, a gente não quer dar, bom, uma possibilidade de resolver o problema, eu inclusive citei no meu exemplo, né? Seria muito simples de fazer. Mas para encerrar essa problematização, a gente quer justamente pensar assim, né? Quantas dessas 628 mil dissertações deixaram os muros da universidade? O quanto que o conhecimento que está sendo produzido na universidade pública hoje consegue transpor a universidade pública e ser enviada para a sociedade? Essa é uma crítica pontual à universidade pública. Agora, não entendam que o Leonardo e o Ian falaram que a universidade pública deve deixar de existir. Não é isso. A universidade pública precisa existir, mas ela precisa se consolidar mais forte, ela precisa se abrir, ela precisa parar de fazer extensão e se comunicar. A universidade pública é necessária para um desenvolvimento de uma sociedade. Agora, a universidade pública ela precisa ser pública, não elitista, precisa ser ampla e restrita e permitir a produção crítica do conhecimento, né, e da ciência em si. Senão, se ela for limitada, todo o resto será limitado. Exatamente. Então, pessoal, esse foi o Falando Educação. Nós agradecemos a todos e todas por ouvirem, por nos assistirem, nos acompanharem. Pedimos que favoritem o podcast para continuarem nos acompanhando. A gente se encontra no próximo episódio.